Existe um tipo específico de silêncio que vive dentro de você. Não o tipo tranquilo, não o tipo que vem depois de uma longa expiração. Esse silêncio tem arestas. É o silêncio de alguém que aprendeu muito cedo que o ambiente muda quando você é barulhento demais, carente demais, intenso demais. Você se lembra de ser pequeno, mas não se lembra de se sentir pequeno. Porque em algum momento, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém sequer percebesse, você se tornou aquele que segurava tudo junto. Talvez você tenha se tornado invisível para que os adultos ao seu redor não tivessem mais com o que se preocupar. Talvez você tenha se tornado o tradutor emocional da casa, lendo cada mudança de tom, cada tensão em uma mandíbula, cada silêncio que durava tempo demais. Talvez você tenha sido elogiado por ser tão maduro, tão responsável, tão fácil de criar. E você carregou esse elogio como uma medalha, sem nunca perceber que era, na verdade, um contrato. O contrato dizia: seja útil, seja estável, não precise de mais. E em troca, você será amado. Aqui está o paradoxo que ninguém te conta. A mesma coisa que te ajudou a sobreviver à infância é a coisa que está sufocando silenciosamente sua vida adulta. Você construiu uma arquitetura interior de hiperconsciência, autossuficiência emocional e competência incansável, e funcionou. Te manteve seguro, te rendeu aprovação, te tornou indispensável. Mas a criança que nunca pôde ser criança não simplesmente cresce, ela se torna um adulto que está cansado de um jeito que o sono não resolve, que conquista coisas e não sente nada, que tem medo de descansar, que ajuda a todos e não pede ajuda a ninguém. Este vídeo é para você. O que aconteceu com você tem um nome, vários na verdade. O primeiro é parentificação, um termo cunhado na psicologia dos sistemas familiares para descrever o processo pelo qual uma criança assume o papel emocional ou funcional de um cuidador. Existem duas formas. A parentificação instrumental é visível. Você cozinhava, administrava o dinheiro, criava seus irmãos. A parentificação emocional é invisível. Você regulava o humor dos seus pais, absorvia a ansiedade deles, tornava-se o confidente deles. Você era o terapeuta que nunca foi à terapia, a âncora que nunca teve permissão de derivar. Mas a parentificação não acontece no vácuo. Ela instala algo mais profundo no sistema nervoso, um padrão chamado hipervigilância. Originalmente um termo da literatura sobre trauma, a hipervigilância descreve um estado crônico de alerta elevado. O corpo permanece tenso, a mente varia o ambiente constantemente. Você se tornou fluente na linguagem não dita de um ambiente. Podia sentir o perigo antes que ele chegasse, antecipava necessidades antes que fossem expressas. Isso não era intuição, era inteligência de sobrevivência. Era um sistema nervoso treinado para tratar a incerteza humana comum como uma ameaça. E porque suas necessidades eram secundárias ou simplesmente ausentes da equação, você desenvolveu o que pesquisadores de apego chamam de apego evitativo. A crença, enterrada abaixo da consciência, de que se apoiar nos outros é perigoso, de que a dependência leva à decepção, de que o amor mais seguro é aquele que você não precisa. Você aprendeu a ser autossuficiente não porque é sua natureza, mas porque a vulnerabilidade foi uma vez uma responsabilidade. Há uma quarta dimensão aqui que a neurociência só recentemente nomeou: a rede de modo padrão, o estado de repouso do cérebro, responsável pelos devaneios, pela imaginação e pela autorreflexão, é suprimida em crianças cronicamente estressadas. Quando o sistema nervoso de uma criança está sempre em alerta, o cérebro nunca entra completamente naquele espaço interior suave, onde a identidade se forma, onde a criatividade floresce, onde a pergunta "o que eu quero?" se torna possível. Crianças que crescem rápido demais frequentemente se tornam adultos que não sabem quem são fora do que fazem, porque sua rede de modo padrão nunca teve segurança suficiente para se ativar. O que você carrega não é uma falha de caráter. É um projeto de sobrevivência que foi escrito sob pressão e que tem comandado tudo desde então. Carl Jung escreveu certa vez: a forma mais comum de desespero é não ser quem você é. Mas o que acontece quando você nunca teve a chance de descobrir quem era? O luto de uma infância que nunca aconteceu é um tipo particular de luto, porque é em grande parte invisível.
Não há uma única perda a apontar, nenhuma ruptura dramática. Apenas um lento acúmulo de momentos em que você engoliu suas necessidades, performou sua competência e disse a si mesmo que estava tudo bem. Isso é chamado de perda ambígua pelos pesquisadores de luto. Uma perda sem objeto claro, um luto sem permissão. Você lamenta o aniversário em que cuidou dos sentimentos de todo mundo, as tardes de domingo que passou preocupado em vez de brincar, o adolescente que você nunca pode ser, impulsivo, confuso, maravilhosamente irresponsável, a permissão de não saber o que estava fazendo. Você lamenta a suavidade que nunca foi seguro demonstrar. E por baixo de tudo isso, há um medo central tão antigo que talvez não o reconheça como medo, pode simplesmente parecer você. O medo de que se parar de performar, será abandonado, de que seu valor é inteiramente condicional, de que o amor precisa ser ganhado através da utilidade, de que se você descansar, será descoberto como insuficiente. Isso não é paranoia, é a conclusão lógica de uma infância em que o amor era dado em resposta ao seu comportamento, não à sua existência. E este medo não fica confinado às memórias de infância. Ele encontra seu caminho até uma terça-feira qualquer, até o momento em que alguém pergunta como você está, e você diz bem antes mesmo que a pergunta termine de sair da boca deles. Na forma como você se desculpa em excesso, na ansiedade de domingo que não tem origem, na estranha culpa que você sente quando está genuinamente, simplesmente descansando. Sêneca escreveu há mais de 2000 anos, Nunc quam est qui ubique est. Quem está em todo lugar, não está em lugar nenhum. A criança que era responsável pelo em todo lugar de todos os outros, nunca teve espaço para descobrir o seu próprio. É aqui que isso vive agora. Não no seu passado, no seu presente. Você pode ser a pessoa no trabalho que assume mais do que sua parte e ressente minuto a minuto, mas não consegue parar, porque em algum lugar, na sua fiação, ser necessário parece mais seguro do que ser visto. Você pode se tornar um adulto que é extraordinário em crises e desaba na calmaria, porque seu sistema nervoso foi calibrado para a urgência. A quietude não parece paz, parece espera da próxima coisa que vai dar errado. Você pode se ver atraído por pessoas que precisam ser salvas, parceiros em caos, amizades construídas na sua disponibilidade, porque em algum nível inconsciente, o amor parece mais legível quando você está fazendo algo para merecê-lo. Você pode ter a extrema dificuldade em estabelecer barreiras, não porque não as entenda intelectualmente, mas porque toda vez que tenta, algo antigo e assustado emerge, sussurrando que dizer não significa ser abandonado. Você pode ser profundamente desconfortável em receber cuidado, elogios escorregam de você, ajuda incomoda. Alguém expressando preocupação com você pode parecer quase insuportável, não porque você não quer isso, mas porque não sabe como recebê-lo sem imediatamente se perguntar o que deve em troca. Você pode lutar com um profundo senso de difusão de identidade, não sabendo o que realmente gosta, o que realmente quer, quem realmente é quando ninguém precisa de nada. Porque seu eu foi construído para fora, em direção aos outros, nunca foi construído para dentro. E talvez o mais silenciosamente devastador, você pode ter internalizado a crença de que seu sofrimento não conta, que outros têm uma situação pior, que você, de todas as pessoas, deveria estar bem, afinal, você sempre esteve. Estes não são defeitos de personalidade, eles são mecanismos de defesa que não tem mais ninguém de quem te proteger. E o primeiro ato de cura é simplesmente testemunhá-los, vê-los claramente, sem autocondenação. Dizer, eu aprendi isso e posso aprender algo diferente. Curar-se para você não é sobre se tornar mais forte. Você já é forte, incansável, exaustivamente forte. Curar-se é aprender a se tornar suave, com segurança, lentamente, sem se perder no processo. A primeira prática é a reparentificação do eu interior, um processo no qual você, como o adulto que é agora, conscientemente oferece à criança que foi as coisas que ela nunca recebeu. Não no passado, isso não pode ser mudado, mas no presente. Você fica com o próprio desconforto em vez de imediatamente resolvê-lo. Você fala consigo mesmo com gentileza quando comete erros. Você pergunta a si mesmo, o que eu preciso agora? E permanece na pergunta tempo suficiente para realmente ouvir a resposta. A segunda prática é o trabalho com a sombra,
O processo junguiano de integrar as partes de você que foram ensinadas a suprimir, a carência, a raiva, o luto, as partes que eram desordenadas demais para o papel que você precisava jogar. Essas partes não desapareceram, foram para o subterrâneo. E o que você exila, eventualmente comanda do porão. O trabalho de sombra não é sobre habitar a escuridão, é sobre tornar o inconsciente consciente, para que não mais te conduza no escuro. A terceira prática é a regulação do sistema nervoso, porque tudo mais requer um corpo que se sinta seguro o suficiente para aprender. Respiração consciente, terapia somática, movimento que não seja punição, restado que não seja produtivo. Lenta e deliberadamente, ensinando a seu corpo que a quietude não é uma ameaça, que descansar não é fracasso, que você tem permissão de existir sem performar. E a quarta, talvez a mais simples, talvez a mais difícil, é escolher a suavidade,